Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Ter a sua companhia é muito especial, porque juntos nós fazemos a Léxio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Samuel, ainda no início, o primeiro livro de Samuel, e quero convidar você a abrir o seu coração para que a graça de Deus possa conduzir tanto você e todos nós para escutarmos a palavra do Senhor, a vontade de Deus a nosso respeito. Deus fala conosco hoje e Ele fala conosco por meio da palavra e nós precisamos estar atentos e abertos a tudo que Deus quer comunicar a nós. Quero convidar você a, junto comigo, suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno para anotar o texto bíblico que nós iremos estudar hoje. Anota aí, 1 Samuel, capítulo 4, versículos de 12 a 22. 1 Samuel, capítulo 4, versículos de 12 a 22. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. No mesmo dia, chegou a Silo um benjaminita que vinha correndo da linha de batalha. Tinha as vestes rasgadas, a cabeça coberta de pó. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira junto à porta, olhando para a estrada, tomado de receio pela arca de Deus. O benjaminita entrou e deu a notícia à cidade, a qual se levantou em grande clamor. Ele ouviu os gritos e disse: "Que significa esse tumulto?" O homem apressou-se em dar a notícia a Eli. Eli tinha 98 anos e seus olhos estavam cegos. Ele já não enxergava. O homem disse a Eli: "Eu sou um que venho do combate. Eu escapei hoje da batalha." Ele perguntou-lhe: "O que aconteceu, meu filho?" O que trazia a notícia respondeu: "Israel fugiu diante dos filisteus e foi grande a derrota do povo. Além disto, teus 2 filhos, Hófni e Finéias, também foram mortos e a arca de Deus foi capturada." Quando ele se referiu à arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto à porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era um homem velho e pesado. Ele foi juiz de Israel por 40 anos. Ora, a sua nora, mulher de Finéias, estava grávida, próxima do parto. Quando ouviu a notícia da captura da arca de Deus e da morte de seu sogro e de seu marido, encurvou-se e deu à luz, porque de repente lhe vieram as dores. Como estivesse morrendo, as mulheres que a assistiam disseram-lhe: "Não temas, deste à luz a um filho." Ela, porém, não respondeu, nem lhes deu atenção. Deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: "Foi banida a glória de Israel, por causa da captura da arca de Deus e da morte do sogro e do marido." "Sim," disse ela, "foi banida a glória de Israel, pois a arca de Deus foi capturada." Começamos a tocar naquilo que nós chamamos de juízo de Deus. O juízo de Deus, ele se estabelece sobre a casa de Eli. Primeiro morrem os filhos, Hófni e Finéias, depois o próprio pai, Eli, que foi juiz durante 40 anos em Israel. Eli não era um homem mau, não é? Ele vivia uma situação de conflito porque os filhos eram corruptos. Os filhos estavam fora daquela dinâmica de Deus, no sentido da fidelidade ao chamado, da fidelidade ao sacerdócio, não é? Porém, ele não conseguia corrigi-los, colocá-los no seu devido lugar, na sua realidade espiritual, naquilo que deveria ser a punição que o próprio pai e ali líder espiritual deveria fazer. Deixou a coisa correndo. E aí acontece toda essa tragédia. Então, a gente percebe aqui a figura desse benjaminita que estava naquele estado de penitência, né, de situação crítica,
já demonstra algo espiritual. Por quê? O primeiro rei de Israel, Saul, vai ser da tribo de Benjamim. Então aqui a gente já percebe, né? A escolha de Saul como rei já está implícita aqui. Agora, algo interessante. Existe uma coisa importante aqui dentro do acontecimento. Quando esse benjaminita se aproxima com aquele transtorno, né, todo que ele demonstra está acontecendo, a pergunta de Eli não é sobre Ófni e Finéias, é sobre a arca de Deus. Então, aqui a gente percebe que o coração dele ainda tremia diante da presença de Deus. Ele não pergunta sobre seus 2 filhos, ele pergunta sobre a arca, a presença de Deus. Quando é relatado para ele que a arca foi roubada, ele cai e ele morre. Então, ele quebra o pescoço. Essa simbologia da quebra do pescoço, ela demonstra aqui que há uma quebra espiritual. Ali acontece uma cisão, acontece um rompimento. Então, a gente vai tocar exatamente nessa realidade. Primeiro, o coração de Eli temia e tremia diante da presença de Deus. Depois, a forma com que ele morre, ele cai, né, da cadeira, ele era um homem pesado, ele quebra o pescoço. Nós vemos ali a quebra da autoridade espiritual que estava sobre Eli já não está mais, que estava sobre a casa de Eli não está mais. O juízo de Deus, ele se estabelece. A palavra, né, o nome escolhido para o filho, ela vai colocar aqui, né, a mulher de Finéias, ela vai dizer, o nome dele será Icabode, que significa sem glória. A glória de Deus foi tirada, foi embora. Então, o juízo é espiritual, ele não é militar. É a glória de Deus que sai de Israel. Então, a gente percebe que essa liderança negligente que recebe o juízo de Deus por causa da passividade, por causa da corrupção, nós vamos perceber que uma geração é marcada por ausência. Então, Icabode é a geração marcada pela ausência. Deus já não está mais ali presente. Deus não é adorado como ele deve ser adorado. Israel, ele confiava em sinais externos, como é a presença ali da arca, mas tinha perdido a fidelidade interior. A presença de Deus não importava mais no sentido de adoração, né? Por quê? Deus não reina no meio do pecado, Deus não reina, mas os ritos e os símbolos permaneciam, porém o coração do povo estava distante de Deus. E aqui há algo espiritual que nós devemos colher para nós mesmos. Nós não podemos viver uma religião simplesmente exterior, simplesmente simbólica. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta de Timóteo, lá no capítulo 3, que os sinais dos fins dos tempos, a última coisa, né, dos últimos dias, ele vai dizer, homens com aparência de piedade, mas que contradizem aquela aparência. Nós não podemos viver uma religião de aparência. Nós precisamos ter uma vida interior, uma fidelidade interior, uma fidelidade à presença de Deus, uma fidelidade à presença real do Senhor na Santa Igreja, uma fidelidade da presença do Deus que fala conosco na palavra. Não podemos viver de aparência, uma aparência meramente exterior, uma religião meramente exterior. A nossa vida precisa demonstrar que Ele reina, que Jesus reina. A nossa vida precisa demonstrar que nós temos comunhão, que nós temos intimidade com Deus. A nossa vida precisa demonstrar que nós temos em Deus o nosso refúgio, o nosso sustento. Nós temos em Deus aquilo que nós mais precisamos. Portanto, nós devemos viver essa experiência, aquilo que o Senhor mesmo deseja, aquilo que o Senhor mesmo quer fazer, aquilo que o Senhor mesmo quer realizar em nós, no nosso interior. Nós precisamos ter propósito de crescimento, de vida interior, de intimidade. Só dessa maneira, a religião que nós professamos não vai ser uma religião exterior, mas uma religião de comunhão, de vida, de intimidade, de experiência de salvação. Então, qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Precisamos crescer na intimidade com o Senhor, vivendo a fidelidade interior, buscando na oração e na adoração a comunhão profunda com Deus. Isso nos dará a graça de viver com intensidade
a nossa experiência de fé que nos levará a dar testemunho de vida. Com isso, não seremos tentados a viver uma religiosidade aparente, mas uma vida autêntica de fé será explicitada na nossa vida. A gente percebia um povo que queria o sinal, simplesmente da arca, mas não tinha comunhão mais com a presença de Deus. Então, o segredo é nós mantermos essa comunhão com a presença de Deus, essa intimidade, essa vida interior, aquilo que é próprio da graça de Deus agindo em cada um de nós. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, nós agora, diante da palavra que o Senhor nos dá, queremos viver aquele que é o seu desejo, aquela que é a sua vontade a nosso respeito. Viver essa palavra, colocá-la em prática, experimentá-la no nosso dia a dia, viver uma vida interior robusta, uma comunhão profunda com o Senhor, para que nós sejamos protegidos da tentação de viver uma religião somente de aparência, uma religiosidade infecunda, mas que a nossa vida expresse aquele que nós acreditamos, expresse o Senhor, que a nossa vida vivida na comunhão com o Senhor elimine totalmente qualquer possibilidade de aliança com o pecado, com o mundo, com o mal, mas que a nossa vida expresse realmente quem nós somos, filhos amados do Senhor, herdeiros, aqueles que possuem a graça que o Senhor mesmo concede e transforma e faz também transbordar da nossa vida essa graça. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A gente precisa transbordar. É do nosso interior que precisa brotar o brilho da santidade, o brilho da verdade, o brilho dessa fé vivida com autenticidade na presença do Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.